Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. A alegria ver irmãos que não vimos durante esta semana. E cá estamos nós para retomar a nossa caminhada no Evangelho de Mateus. Hoje, irmãos, nós chegamos à nossa 42ª mensagem. E hoje vamos ainda encerrar o capítulo número 12. Mas eu só tenho pressa de ir para o céu. Então, tudo bem. A gente caminha ao passo do texto. Porque, inclusive, hoje nós vamos andar, como está projetado ali, em apenas 5 versículos. Vamos ter um percurso bem pequeno, mas necessário, porque esta é a perícope, a divisão natural do texto. Durante toda a nossa caminhada, meus irmãos, temos este tema geral que eu quero relembrar para podermos ler a uma só voz, que sintetiza a mensagem que Mateus quis transmitir aos seus compatriotas judeus. Vamos lá? O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Exatamente com essas duas divisões principais, irmãos, que nós temos, é que dá para ficar bem claro como que aquilo que, da maneira como o Evangelho começa, não é como ele termina. Nós vimos na nossa primeira sessão, ou primeira parte, a oferta do rei. Jesus foi apresentado como rei, foi proclamado como rei, o seu poder como rei foi demonstrado do capítulo 1 até o capítulo 11, versículo número 1. Ali, meus irmãos, muito pouca a resistência a Jesus acontece. Ele é bastante bem recebido e aquilo que ele demonstra parece que será abraçado pelo seu povo, o povo a quem ele inicialmente veio, como já nos diz João, lá no capítulo 1, veio para os seus. Mas aí vem a segunda parte desse mesmo versículo. Mas os seus não o receberam. A parte 2, ou segunda parte, falando sobre a rejeição do rei, começando no capítulo 11, versículo 2, indo até o final do Evangelho, é claro, com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Nós já sabemos, irmãos, como essa história termina. E nós sabemos, irmãos, que, como diz o tema que lemos agora há pouco, Jesus de fato concretiza na cruz do Calvário a nossa salvação de uma vez por todas. Mas estamos caminhando e aprendendo como que a maneira como ele foi recebido traduz para nós lições preciosas. E nessa segunda metade sobre a rejeição do rei, nós vimos Jesus, o Messias, confrontando aqueles que, apesar de todas as evidências, permaneciam na sua incredulidade. Jesus os adverte das terríveis consequências dessa teimosia, dessa resistência, o que a gente chama até de um pecado de punho erguido. Ele também contrasta aqueles que, crendo no Messias, o buscam e encontram descanso para suas almas. É o que você tem lá no final do capítulo 11, que vimos algumas semanas atrás. E assim ele convida para que venham a ele os cansados e sobrecarregados e recebam dele descanso. Então nós vemos, irmãos, a resistência aumentando, mas Jesus continuando sendo gracioso e oferecendo salvação àqueles que o ouvem. E apesar dessa disposição, irmãos, dele, nós passamos no capítulo 12, inclusive pelos seus inimigos, contemplando a possibilidade de assassinato. Está lá no capítulo 12, versículo 14. Ou seja, a dureza do coração demonstrava que, independente do que Jesus fizesse, do que ele ensinasse, do que ele fizesse em termos de sinais e maravilhas, nada resolvia. Inclusive, na semana passada, eles pedem um sinal a Jesus. Não de maneira sincera, mas de maneira provocativa. O que Jesus faz? Ele responde com o sinal do profeta Jonas, fazendo assim deste evento histórico, que realmente aconteceu, uma figura do que iria acontecer com ele, não com um peixe, mas com a sua morte, ele sendo sepultado e depois de 3 dias ressuscitando. Ou seja, Jesus oferece para eles a maior evidência, o maior dos sinais, a sua própria morte e ressurreição. Esse foi o texto da semana passada. Inclusive esse texto, irmãos, terminou com um grave aviso, um grave alerta de que qualquer mudança externa, qualquer mudança meramente moralista ou religiosa, não era uma transformação verdadeira e era impotente contra os poderes das trevas. Deixa eu deixar claro aqui, meus irmãos, eu estava assistindo
mais ainda ouvindo, porque não tinha imagem, uma mensagem agora do saudoso John MacArthur, e ele destaca uma coisa importante. Nós vivemos em dias de um ressurgimento de uma moralidade, o chamado movimento conservador. A história da humanidade, irmãos, vive de pêndulos, vive de extremos, vai para um lado, depois vai para o outro. Nas últimas boas décadas, a libertinagem tomou conta, especialmente depois da década de 60, e a chamada revolução sexual, não sei se você pode chamar de uma revolução, e o surgimento da pílula e tudo mais. Fique tranquilo, eu não estava lá ainda, mas eu sei assistir um bom documentário. Mas a partir daí, irmãos, o mundo foi de mal a pior. E é claro que isso redundaria, como eu disse, em uma reação. E hoje você vê esse ressurgimento e você pode dizer, pastor, mas é ruim um ressurgimento da moral, da ética? Sim, quando isso substitui o verdadeiro relacionamento com Deus. Não me entenda mal. É bom que as pessoas sejam morais e éticas. Mas muitas vezes, irmãos, inclusive isso era um fato com os fariseus, isso vai redundar em uns efeitos colaterais. Como? Eles vão se sentir tão bons que é muito difícil você convencer uma pessoa dessa, que ela é pecadora e que precisa de salvação em Cristo Jesus. Eu sou tão bom, eu faço tudo certo. E de fato, muitas vezes, você deve conhecer pessoas assim, que são pagadores dos seus impostos, bons pais, boas mães. Eles parecem que têm tudo, só falta ser crente. Falta o quê, igreja? Tudo. Falta absolutamente tudo. Porque absolutamente ninguém foi salvo na história da humanidade porque era bom, porque era ético, porque era moral. Esse é um efeito. A pessoa se sente tão boa que não precisa de Deus. Mas tem outro efeito, irmãos, que também estava presente entre os fariseus. A hipocrisia. Vive uma casca de ética e de moral. Mas na prática, tem uma vida dupla. Os dois efeitos colaterais existiam no corpo religioso dos judeus do primeiro século. Jesus, então, termina a semana passada falando sobre isso. E agora, Mateus vai posicionar de forma bem apropriada um encontro familiar de Jesus para, a partir de poucos versículos, falar sobre se isso não resolve, o que de fato resolve. Se a reforma moral é impotente, inclusive, contra os poderes das trevas, lembra como terminou o texto? O demônio sai, a pessoa conserta a sua vida, e o demônio diz, agora a vida dele está melhor, deixa eu voltar com 7 companheiros. É o que Jesus fala aqui. Ele fala sobre uma possessão demoníaca de 7 demônios em alguém que tentou uma reforma meramente externa, religiosa. Mas tem uma alternativa. A alternativa é o verdadeiro discipulado. Vamos ler, irmãos, versículo 46 a 50, de Mateus capítulo 12, versos 46 até os 50. Vamos ler a uma só voz. Vamos lá? Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Hoje aprenderemos, irmãos, nesse curto texto de Mateus capítulo 12, desculpem, a seguinte grande ideia. O verdadeiro discípulo surge somente da obediência. O verdadeiro discípulo surge somente da obediência. É uma tese simples, até óbvia, mas que Jesus aqui usa o contraste do contexto que nós estamos para afirmar e para mover as pessoas a um entendimento completo daquilo que ele havia falado nos textos anteriores. Bem, ao concluir suas palavras às multidões, sua mãe, mãe de Jesus, Maria, obviamente, e seus irmãos desejaram conversar com ele. O apóstolo João, irmãos, deixou claro que seus irmãos, na verdade, meio-irmãos, porque eles eram filhos de Maria e de José que nasceram depois do nascimento de Jesus, não creram em Jesus, os irmãos dele não creram, os meus-irmãos, antes da sua ressurreição. Essa informação você encontra em João, capítulo 7, versículo 5.
Então nós estamos tratando aqui, meus irmãos, de parentes incrédulos, ok? Nós estamos tratando de pessoas de talvez 30, 28, 25, eram todos mais jovens que Jesus. Então nós estamos falando aqui do pessoal da juventude, ok? Da Jubaé, não, Juventude Batista, aqui, mas infelizmente eles eram na verdade incrédulos, porque como atesta João, eles só vieram a crer, e nós nem sabemos se são todos, ok? Depois da ressurreição de Jesus. Mateus, no nosso texto, irmãos, há um texto paralelo em outro evangelho, ele não inclui a informação que Marcos traz. Qual a informação? De que Jesus não conseguia sequer comer devido ao assédio constante das multidões, a demanda das multidões pela sua atenção. Por isso, sua família, diz isso Marcos, havia tentado trazê-lo à força, pois diziam, está fora de si. Ou seja, eles já estavam no nível de desconsiderar tanto o ministério de Jesus como de fato messiânico, que já estavam querendo fazer uma certa intervenção, porque ele sequer estava tomando aos olhos deles contas de si mesmo, estava tendo cuidado com si mesmo, porque ele dava mais atenção às pessoas do que a si mesmo. Ou seja, Mateus, porém, irmãos, não inclui essa informação. Por quê, irmãos? Isso é interessante. Quando você prega expositivamente e tem um texto que tem uma cópia paralela em outro, no caso dos evangelhos, ou como você tem entre Reis e Crônicas, certo? Tem uma razão, porque um autor decide colocar uma informação e outro, melhor dizendo, um escritor decide colocar uma informação e o outro escritor decide colocar outra informação ou omitir alguma coisa. Tudo o Espírito Santo está coordenando, irmãos, para nos comunicar alguma coisa. Então, Mateus não inclui essa informação que eu acabei de ler, porque o foco aqui não é um confronto entre Jesus e a sua família. Aqui temos uma declaração sobre o que realmente significa ser um discípulo de Jesus, o que realmente significa ser totalmente comprometido a Ele. E a resposta é simples. A maneira de sermos íntimos de Jesus é fazer a vontade do Pai. Ok, vamos orar e vamos para casa. Simples. É só isso que Jesus está ensinando para a gente hoje, irmãos. Quer ser íntimo de Jesus? Não precisa de reteté, não precisa de enrolar a língua, não precisa de subir o monte vestido de laranja. Não, obedeça. Essa é a verdadeira intimidade. Não são demonstrações, até às vezes esquisitas, de espiritualidade. Obediência. Jesus é claro. E nós vamos culminar isso vendo, obviamente, no que está no versículo de número 50. A maneira de sermos íntimos de Jesus é fazer a vontade do Pai. Talvez ele estivesse aqui, irmãos, tentando se aproximar de Jesus e interferir de alguma forma por meio de seus laços familiares, ou até alcançar alguma vantagem. Mas Jesus afirmou que o verdadeiro discipulado não se dá por conexões físicas, mas somente pela obediência à vontade do Pai. Ou seja, irmãos, a mera religião, que nós vimos capítulo 12, 43 e 45, os laços familiares que vemos no texto hoje, não conferem mérito diante de Deus. Seguir a vontade de Deus faz de alguém um discípulo de verdade, nada mais do que isso. Como já vimos Jesus ensinar em Mateus 7, 21, aspas, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Perdão, dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus está apenas reafirmando algo que 5 capítulos antes já havia nos ensinado, que o verdadeiro discípulo surge somente da obediência. Bem, começando o nosso texto, irmãos, veremos no nosso primeiro ponto, o fato de que quando buscamos a Jesus do nosso jeito, também o estamos, na verdade, rejeitando. Isso era mais claro nos adversários abertos deles, os líderes religiosos, mas também é presente de forma mais sutil naqueles que estavam mais próximos de Jesus. E aí está o nosso enunciado ali, já o spoiler já foi dado. Vamos lá? A busca por Jesus da maneira humana é igualmente rejeição. A busca por Jesus de maneira humana é igualmente rejeição. Irmãos, eu e você já devemos ter conhecido muitas pessoas
que estavam buscando Deus, certo? Estavam atrás de Deus. Aí eu nesta igreja, ou nesta religião, naquela religião, quantos de nós, até ter de fato conhecido o Evangelho, passeamos por diversas fés, né? Diversas crenças diferentes. Eu conheci gente que já foi budista, que já foi espírita, que já tentou ser muçulmana. Eu já conheci gente que já passou no mínimo por 10 tipos de fé suficiente. Até que Deus deu um basta e o chamou, e ele conheceu Jesus e está lá há décadas depois de toda essa peregrinação. Nosso argumento hoje, meus irmãos, é que esta pretensa ou suposta busca não é busca de fato. Muitas dessas pessoas, ou na verdade, essas pessoas em muitos dos seus momentos, foram confrontados com a verdade. Eu sei porque, inclusive, vários me contaram, enquanto eu peregrinava, eu ouvia a verdade, mas eu não queria. Eu queria do meu jeito, do que eu estava buscando, do que estava me agradando nessa ou naquela religião. Nosso argumento hoje é que Jesus está dizendo, é a mesma coisa que você me rejeitar. Não é tão aberto como os fariseus e escribas, verdade, mas é a mesma coisa. Vamos lá. Como vemos, irmãos, nosso texto no versículo 46, no início desse, o nosso texto é a sequência direta do confronto anterior com o qual encerramos a última mensagem. Ao que parece, a multidão havia seguido a Jesus e estava com ele agora em algum lugar mais reservado, mais fechado. Chega então Maria e os irmãos, meio-irmãos de Jesus. E eu gostaria, irmãos, de abrir um parênteses, não é o tema principal, mas é importante destacar isso, porque você, cristão, vai ser confrontado sobre isso, ou já foi em algum momento. Vamos lá. A maneira mais natural e lógica de entender a palavra aqui, irmãos, é o que o termo se refere de fato à mesma coisa que eu chamo o André e a Bianca. O André é o meu irmão, bem, os dois são mais novos, né? André é o meu irmão do meio e Bianca é a minha irmã caçula, certo? Mesma coisa, mudou absolutamente nada. Como a Michelle chama o Eduardo. Não tem que ficar inventando moda, não tem mais nada a ser colocado aqui. Porém, contudo, entretanto, se refere, como eu falei anteriormente, a meio-irmãos, porque Jesus não é filho de José, pelo menos não biologicamente, ok? Ele é filho biologicamente apenas de Maria. Assim, meus irmãos, entre esses meios-irmãos, 2 deles nós já conhecemos. São Tiago e Judas, que inclusive se tornariam mais à frente desse texto, né? Alguns bons anos depois, autores de cartas do nosso Novo Testamento. Estão aqui, ó, a carta de Tiago, né? Aquela carta que você já toma um Tocilax, porque é só, né, paulada, e Judas, que também tem grandes ensinos e preciosos ensinos ali. E talvez, irmãos, alguns aqui estejam se perguntando, mas Maria teve outros filhos? Ela não é a Virgem Maria? Bem, ela já foi, não mais. Ela foi, meus irmãos, até literalmente o primeiro Natal. Até aquele momento, porque não havia cesárea, ela teve um parto normal, ela deixou, pelo menos em termos físicos, de ser virgem. Todos nós sabemos como a virgindade feminina funciona com o ímen. O ímen foi-se embora com o parto normal. A partir dali, diz o texto bíblico, é que ela teve relações com o seu marido. O texto fala que José não tocou em Maria até que ela desse à luz a Jesus, ok? Mas, irmãos, para sustentar o dogma, irmãos, é algo que é inventado religiosamente, sem necessariamente uma explicação lógica daquilo. Para sustentar o dogma da virgindade perpétua de Maria, que, irmãos, é uma noção estranha ao Novo Testamento, e ainda estranha aos pais da igreja, ou seja, a geração depois dos apóstolos, ok? Para sustentar isso, estudiosos romanos, ou seja, católicos romanos, sugeriram que, irmãos aqui, se refere aos filhos de José de um casamento anterior. E ainda sugere uma segunda opção. Na verdade, eram os filhos de uma irmã de Maria que tinha o mesmo nome. Uma pirueta, 2 piruetas, bravo. No entanto, irmãos, é muito duvidoso que tal significado seja válido aqui, porque levanta problemas
insuperáveis. Vamos lá para o primeiro problema. Bem, o primeiro problema, na verdade, é que não há nenhuma evidência histórica que José tenha sido casado antes. Ok? Não tem nenhum documento, não tem nenhum livro, não tem nenhum historiador que registre isso em nenhum lugar. Mas tem um outro problema. Se esses fossem irmãos mais velhos de Jesus de um casamento anterior, o que aconteceria? Jesus não era mais o primogênito. Por não ser mais o primogênito, ele não tinha mais direito ao trono de Davi. Por tentar defender uma ideia, irmãos, que não tem base bíblica, a igreja romana dá um tiro no pé e acaba com o direito de Jesus a ser o herdeiro de Davi, o rei de Israel, o rei dos reis, o próprio Messias. Então não há como ele ter sido qualquer coisa a não ser o mais velho, porque senão ele não teria o direito ao trono, o direito legal ao trono de Davi. A segunda teoria de que, na verdade, eram primos, porque eram irmãos de uma outra irmã de Maria, chamada também Maria, eu pergunto, quantas famílias exatamente você conhece que tenha 2 Fernandas, 2 Gabrielas, 2 Micheles, 2... Você já pensou? Aí o Petrônio tem as filhas, né? Aí, qual é o nome da primeira? Chloe. Da segunda, Chloe. Da terceira, vou botar Chloe também, para ficar bem fácil aqui em casa. Ah, pastor, não, tem. Lá em casa tem Maria do Socorro, Maria Frazão, Maria... Como é que é o nome de todas lá? Irmãos, o hábito de usar Maria e um complemento é um hábito português brasileiro. Isso não existia no mundo antigo. A colocação de um nome depois de Maria é uma herança católica que ficou na cultura brasileira. A minha avó era Maria da Conceição. Aí você tem Maria da Conceição, Maria do Socorro, Frazão, né? E assim por diante. Não tem absolutamente nada, nenhum eco com a cultura judaica. Não se repetia nome de filhos. E mais ainda, que sentido faz chamar primos de irmãos? Bem, essa exegese, irmãos, deles é um malabarismo para sustentar algo que não há necessidade. E eu quero sempre repetir, caso você seja católico ou tenha deixado de ser católico há pouco tempo, nós jamais desrespeitaríamos a nossa irmã em Cristo, Maria, mãe do Senhor. Uma mulher maravilhosa, uma mulher piedosa. Na verdade, uma jovenzinha que foi colocada com destaque e por isso foi escolhida pelo Senhor. Mas nós precisamos lembrar, meus irmãos, que de seus próprios lábios, ela diz no Magnificat, que é o cântico de Maria, minha alma engrandece a Deus. Como é que termina, irmãos? Meu Salvador. Meu Salvador. Como que uma pessoa que querem colocar de uma maneira tão exaltada também precisa de salvação? Pecadora como eu e você, certo? Se o provérbio fosse verdade, que alguém se revira no túmulo quando a gente fala alguma coisa errada dela, Maria está dando piruetas, porque há séculos estão usando, infelizmente, o seu nome de maneira errada. Fecha parênteses. Isso dito, e sabendo que esse meio irmãos, não criam no seu mano mais velho, que ele fosse o Messias, eles buscam a Jesus por outros interesses. Baseado no contexto de más intenções para com Jesus, que já vimos até agora, eu creio que temos mais uma possibilidade aqui de más intenções pelas quais eles buscavam a Jesus. E há algumas possibilidades. Primeiro, eles queriam ser identificados com a fama de Jesus. Quer os líderes religiosos que queriam aceitar ou não, Jesus era uma referência boa para boa parte da pessoa, do povo. Multidões o seguiam. Seu nome era ouvido por toda parte, e certamente isso era do conhecimento dos seus irmãos. Assim, eles podem ter se aproximado de Jesus por interesse, certo? De pegar uma carona na fama que ele tinha. Outra possibilidade, em segundo lugar, eles queriam impedir maiores constrangimentos. Jesus já havia sido acusado, irmãos, de desobedecer a lei, de ser possuído por demônios, de ser um blasfemo. Só para mencionar algumas das acusações. É possível que os irmãos queriam impedir que a má fama dele aumentasse ainda mais. Então seria, na verdade, uma intervenção, uma conversa para dizer, pare com isso, não continue nesse caminho. Possível? Terceira possibilidade, eles queriam simplesmente pedir que Jesus continuasse, digamos, nos seus devaneios. Não sabemos, irmãos, a extensão da incredulidade
dos meio-irmãos de Jesus. Nós temos uma outra passagem que, inclusive, eles chegam a dizer, olha, vá até Jerusalém, né? Se mostre no meio da festa, alguém que quer seja um seguido, né? Não se esconde, mas se expõe. Eu não acho, irmãos, crendo, sabendo a sua incredulidade, que eles tinham interesse de ajudar Jesus, muito pelo contrário. A intenção deles não era, de fato, boa. É bem possível que eles descriam de tal forma que se viam na necessidade de terminar de uma vez por todas aquilo que aos seus olhos, aos olhos deles, era visto como uma loucura, uma excentricidade do seu irmão mais velho. Porque, presta atenção, irmãos, Jesus viveu em anonimato durante cerca de 30 anos da sua vida. E literalmente, de uma hora para outra, quando o outro parente, o primo dele, começa a anunciá-lo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tudo muda. A mudança de Jesus, irmãos, da véspera do seu batismo para o dia seguinte, do seu batismo em diante, foi radical. E com certeza, ele era o assunto do WhatsApp da família. Não era fácil para eles entenderem que Jesus era quem ele realmente era, tendo vivido de maneira tão normal durante todo o seu tempo. Com certeza, Jesus incomodava, já falei isso várias vezes, ser irmão mais novo de um cabra perfeito, não deve ser fácil. Quantos aqui, alguém já falou, na sua família, o seu pai, sua mãe já falou, rapaz, se comporta que nem o seu irmão. Jesus era sempre essa pessoa que os pais podiam apontar e dizer, por que você não fica quieto que nem seu irmão? Por que você não vai ajudar o seu pai na oficina, né, na carpintaria, que nem o seu irmão? Que nem o seu irmão, era muito fácil sair quando você era meio irmão de Jesus. Essas e outras possibilidades, então, no final, apontam para a nossa verdade do nosso primeiro ponto. Ao agir de qualquer maneira, de qualquer outra maneira que não fosse crendo que Jesus era quem ele dizia ser, que era mais do que apenas o seu irmão mais velho, agindo assim, seus irmãos, exemplificam a rejeição por parte de quem é próximo, de quem conhece, mas não se dobra para fazer as coisas do jeito que deveriam fazer. A busca por Jesus, então, da maneira humana, é igualmente rejeição. O que acontece, irmãos, quando isso está presente na vida de alguém? Na sequência do nosso texto, Jesus responde à notícia que lhe trouxeram de que sua família havia chegado, e ele faz isso com uma pergunta. E essa pergunta, irmãos, nos traz a nossa segunda lição de hoje. Jesus não pode ser buscado como eu e você queremos. O resultado disso seremos rejeitados. Número 2, a busca por Jesus da maneira humana é rejeitada. Verso 48. A busca por Jesus da maneira humana é rejeitada. Nós precisamos entender, irmãos, a pergunta-resposta de Jesus no verso 48. Primeiro, presta atenção, não. Jesus não está sendo mal educado, respondão, rebelde com a sua família. Não é isso que está acontecendo. Segundo, não. Jesus não está rejeitando sua família, muito menos rejeitando a sua piedosa mãe. É bom salientar isso, ok? Não é isso que está acontecendo. Terceiro, não. Jesus não está sendo rude com esse alguém que veio lhe trazer e comunicar a chegada do seu pai. Não está dando fora nele, como a gente fala no popular, ok? Todas essas impressões erradas são fáceis, irmão, de nós termos por causa da diferença cultural entre nós e os judeus do primeiro século. Diferenças culturais são significativas, e a gente tem que levar isso em conta. Isso é fato, irmãos, especialmente por causa da nossa sensibilidade latina. Porque, por exemplo, vamos lembrar das bodas de Caná. Jesus responde para Maria, diante das suas insistências, o que tenho eu contigo, mulher. Meus irmãos, eu tremo nas bases de falar isso com a dona Eunice. Eu não consigo nem chamá-la de mulher. Porque, né? Nós não somos assim. Isso é uma diferença cultural. Eu não sei se são todos, mas eu tenho percebido, e aí obviamente nossos venezuelanos residentes podem me corrigir, eu percebo uma enorme diferença do senso de humor bagunçado do brasileiro para o deles. Eu tive que apaziguar
um conterrâneo deles, que ficou aborrecido em um grupo que eu participo com as brincadeiras ali. E usou, inclusive, o termo como xenofobia. Eu falei, mano, eu tive que desarmar essa bomba, né? Eu sabia se eu cortava o fio vermelho, o fio preto, para saber se não explodia. Diferenças culturais. O brasileiro é zoeiro. Faz piada com tudo, com todo, tá nem aí. Esse cenário, irmãos, PC, politicamente correto, que a gente está vivendo nas últimas décadas, é um desastre para o Brasil. Alguns programas humorísticos com os quais eu cresci, hoje dariam processo no STF. Diferenças culturais. Quando eu estava em Singapura, nós tivemos um dia de lazer, né, para depois de estudar manhã, tarde, noite, tivemos um dia livre. E fomos até o aquário, um lugar maravilhoso, o aquário de Singapura, e fomos no ônibus, e eu relaxei e botei os meus pés para cima. O problema não é botar os pés para cima. E aí um colega indiano, que apesar de ser indiano morava em Dubai, ele deu um tapinha no meu pé e falou, tira aí. Aí eu, o que foi? Porque na nossa frente tinha o nosso professor também indiano, e é uma ofensa você mostrar a sola do sapato para um outro indiano. É praticamente um xingamento, está chamando como se fosse um cachorro. Eu falei, rapaz, tudo isso numa sola de sapato? Mas meus irmãos, como me ensinou a sábia do norte, a minha sogra, na terra de sapo, de cócoras com ele. Eu vou ficar batendo cabeça? Não, eu vou mostrar o meu sapato sim. Ele que o quê? Aliás, o irmão em Cristo, querido, eu me adequei a uma situação cultural que a gente tem que se adequar. Então, meus irmãos, eu quero destacar isso porque alguém pode ler aqui dizendo assim, rapaz, Jesus pegou pesado, né? Diferenças culturais. A forma direta, meus irmãos, que eu percebo que o judeu falava, eu confesso que eu não sei se ainda é assim, mas é claro, não apenas em Jesus, mas em muito do que a gente vê, inclusive no Antigo Testamento. Era pau, pedra, sem muito contorno e sem muito rodeio. Interessante que você precisa filtrar isso quando você está interpretando o texto. Bem, porém, meus irmãos, sabendo ainda que nosso Senhor jamais agiria de maneira desrespeitosa, né, e de maneira amargurada para com a sua família terrena, ainda assim há lições a serem tiradas dessa visita. Jesus se aproveita então dessa oportunidade para ensinar o que nós vimos no primeiro ponto, e agora também do resto. Ele bem sabia das motivações, ele bem sabia da atitude interna da sua família. E eu creio que eu me refiro principalmente aos seus meios irmãos. A sua mãe não, mas seus meios irmãos. Nós sabemos apenas, meus irmãos, o pequeno diagnóstico que eu já falei, que João escreveu lá no capítulo 7, de registrar que seus irmãos não criam nele. No mais, podemos apenas conjecturar, mas é o suficiente para o nosso primeiro ponto. E Jesus também aproveita para nos ensinar as consequências, agora o segundo ponto, de quem o busca, vamos dizer assim, do seu jeito, com suas motivações próprias, suas condições próprias. E a consequência principal é ser rejeitado. Entendamos, irmãos, Jesus nunca, jamais implorou pela atenção de ninguém. Ele jamais negociou pela devoção de alguém, por ser seguido por alguém. Aliás, em João capítulo 7 também, nós temos um texto que já foi do nosso retiro de carnaval alguns anos atrás, em que depois de Jesus fazer um discurso difícil, que eles tinham que beber do seu sangue, comer da sua carne, o pessoal da multidão começou a vazar. E Jesus vira para os seus discípulos e diz, vocês não, tá? Por favor. É isso que acontece, irmãos? Não. Jesus vira para os seus discípulos e diz, e aí? Porta da rua, serventia da casa, quer ir também? E aí Pedro tem aquele texto maravilhoso, né, irmãos? Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Perceba, meus irmãos, inclusive em João capítulo 7, a diferença entre as multidões que queriam seguir Jesus do seu jeito. As palavras duras de Jesus,
que alguém sem um mínimo de hermenêutica e interpretação, né, entenderia como até uma apologia ao canibalismo, que não tem nada a ver com nada. As palavras duras de Jesus eram para provar aquela multidão e mostrar a eles mesmos que eles queriam Jesus do seu jeito. Jesus, com aquele discurso, estava rejeitando que eles continuassem o seguindo e eles vão embora, mas os discípulos ficam. Algumas páginas atrás, meus irmãos, Jesus sim convidou as pessoas a segui-lo por causa das suas necessidades. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mas isso, irmãos, em lugar algum, é a atitude de alguém desesperado por seguidores. O convite de Jesus é um gesto de misericórdia diante da miséria e da tristeza de homens perdidos e cansados por buscar no lugar errado. Perdidos e cansados de uma religião judaica que trazia peso sobre as suas vidas. E Jesus, obviamente, é a alternativa. Ou ele é o verdadeiro sábado, o verdadeiro descanso. É isso, meus irmãos, que me surpreende. Por que nós, homens, insistimos no erro de consentir, de que em lugar de consentir com as exigências de Jesus, insistimos em querer Ele do nosso jeito, na nossa vontade? Porque às vezes nós somos tão teimosos como seres humanos. Nós vemos as condições que Jesus coloca, mas insistimos em fazer do nosso jeito. Precisamos entender, meus irmãos, que apenas sinceridade e ainda mais, ainda somente a nossa necessidade jamais irão apressar Deus para que Ele possa dar um jeitinho e nos aceitar e nos receber. Jamais vão convencer a Deus de abrir uma exceção no nosso caso. Você deveria buscar a Deus desse jeito, mas já que você está com tanto problema assim, eu vou abrir uma exceção. Não funciona assim, não é assim que as coisas acontecem. Não é só porque eu sou sincero, ainda que eu faça as coisas do meu jeito. E não é porque eu estou precisando muito, então eu quero que Ele resolva o meu problema. Não é por causa disso que o Senhor virá correndo nos atender. Em outras palavras, meus irmãos, sou eu que me conformo a Ele, não Ele que se conforma a mim. Não é o que fazemos, mas como somos diante dEle, irmãos, que realmente importa. Num dos seus salmos de confissão, Davi escreveu o Salmo 51, vivendo provavelmente a maior crise espiritual que ele viveu. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. O título desse salmo, irmãos, é o seguinte: Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois de este cometer adultério com Batseba. Em vez de cumprir a agenda religiosa, em vez de cumprir apenas a descrição da lei, Davi percebe o Senhor quer uma transformação interior mais do que qualquer coisa. Para completar, irmãos, isso, o autor de Hebreus, fechando nosso argumento, ele diz o seguinte, aspas, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Fé, obediência, do jeito que ele exige. Uma das maiores provas de fé, irmãos, é nos curvar às regras do rei, de como devemos entrar em sua presença. Lembra de Esther? Esther ganha o Miss Pérsia, ano 500 e alguma coisa. Lindona. O rei era apaixonado pela mulher, mas ela sabia que tinha regras. O rei não me chama, eu não posso simplesmente entrar na presença dele. Aí ela se empeteca toda e diz para o seu tio, eu vou. Se morrer, morri. Mas ela sabia das regras. Graças a Deus, o rei era tão apaixonado que quando vê a mulher, esquece das regras. Estende para ela o seu cetro e a gente sabe o resto da história. Ela é usada para salvar o seu próprio povo. O reino, irmãos, é dele. Nós nos submetemos se queremos ser os seus súditos. Na sequência final do nosso texto, Jesus fecha seu argumento diante dessa oportunidade, nos ensinando uma terceira lição.
O seu jeito será rejeitado, mas do meu jeito você será recompensado. Terceiro lugar, a busca por Jesus da maneira humana é confrontada com o verdadeiro discipulado, versos 49 e 50. A busca por Jesus da maneira humana é confrontada com o verdadeiro discipulado. Bem, de uma maneira até um pouco dramática, a gente pode até visualizar e enxergar isso. No verso 49, Jesus estende a mão em direção aos seus discípulos. E aqui são os 12, mais as mulheres que andavam com ele. E os identifica com a sua família. A atitude de Jesus é simbólica de certa forma, mas é concreta de outro. Já me explico, vamos lá. Ela é simbólica, irmãos, porque, claro, eles não eram de fato a mãe de Jesus, eram no máximo irmãos na fé, ok? Jesus está apenas aproveitando a frase, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, para ensinar o que está nos ensinando aqui, para reforçar o que ele está falando aqui. Mas de outra forma, irmãos, essa colocação de Jesus ela é concreta, porque somos chamados, sim, a enxergar aqueles que ganhamos ao crer em Cristo como a nossa família na fé. Nós somos irmãos em Cristo. Não é a mesma coisa que o irmão biológico? Não, mas é uma família de fato e de verdade. É algo concreto. É interessante, meus irmãos, que se alguns dos irmãos de Jesus jamais chegaram a crer nele, vamos supor, né? Terminaram na eternidade longe dele. Nós sabemos apenas de Judas e Tiago, não sabemos dos demais. Enquanto, irmãos, que em uma verdadeira família de Deus, todos nós estamos predestinados a passar toda a eternidade como mães, pais, irmãos e irmãs em Cristo. Eu e você com certeza temos um pouco de tristeza de lembrar de nossa família de sangue e saber que alguns deles não estarão conosco na eternidade. Mas, quer queira, quer não, as palavras do sábio Zagalo, vocês vão ter que me aturar. Por toda a eternidade. Ainda bem que o pecado não vai estar lá, né? Então vai ficar mais fácil. Esse é o fato, irmãos, é uma realidade. Somos uma família em Cristo, uma família eterna. Porém, o ponto mais importante, irmãos, do nosso último texto está, na verdade, no verso 50. Jesus explica finalmente tudo o que afirmou até agora, é o culminar. Até agora não estava sendo malcriado, não estava sendo desrespeitoso com a sua família, ele estava somente aproveitando a oportunidade dos confrontos que a multidão vinha testemunhando entre ele e seus adversários, para explicar porque ele e seus adversários estavam em lugares opostos, e para explicar quem realmente era a sua família. Na afirmação de Jesus, irmãos, no versículo 50, ele coloca os fariseus, os escribas, os saduceus e os seus meios irmãos em um lado. Coloca esses 4 pescadores, esse cobrador de impostos, esse revolucionário Simão e todos os demais em um outro lado oposto. É isso que Jesus está falando aqui. É interessante, irmãos, porque com certeza entre aqueles daquele lado tinha gente boa. É muito possível que entre os irmãos de Jesus era gente bem criada, gente honesta, trabalhadora, não era bandido. É muito provável que entre esses fariseus, saduceus, etc., tinham vários que eventualmente creriam, como nós sabemos no livro de Atos. Muitos sacerdotes obedeciam à fé. Lembra desse texto? Agora perceba, meus irmãos, que Jesus não vacila em nos dar uma preciosa lição sobre a humanidade. A humanidade não está separada entre esta raça ou aquela, entre direita ou esquerda, entre este espectro político ou aquele, entre ricos ou pobres. Isso não é o que interessa ao Senhor. A humanidade está separada entre aqueles que se opõem ao Evangelho de maneira franca, aberta, escrachada, etc., ou sutil, ou se enganam e não está se opondo, buscando do seu jeito, e aqueles, como diz o texto, que fazem a vontade do seu Pai que está nos céus. A família de Deus, irmãos, tem um cabeça, tem um Pai, e é a Ele que nós nos submetemos. O verdadeiro discipulado surge somente então da obediência. O que nós vamos levar para casa, irmãos, além de tudo que nós já vimos até agora, desses nossos 3 pontos?
No primeiro, a busca por Jesus, de maneira humana, é igualmente rejeição. A busca por Jesus, de maneira humana, é igualmente rejeição. Irmãos, quando pensamos naqueles que se opõem ao Evangelho, a gente pensa em que normalmente? Ateus, agnósticos e até aqueles envolvidos com religiões pesadas. Por exemplo, você pensa em um satanista. Ele odeia Jesus, ele odeia Deus, ele odeia crente, certo? Ou você pensa nesse jornalista meio tapado que nessa semana falou um monte de asneira e agora inclusive já tirou uma licença da rádio porque viu que deu ruim. Ele falou que a Bíblia é um monte de besteira, ofendeu a fé cristã e assim por diante. Não sei quantos assistiram, se não assistiu, não perdeu nada. Uma demonstração de tolice, de intolerância, que mais interessante é achar-se tão superior e ser assim tão mal educado, pura e simplesmente. Então a gente pensa nessa gente, será? Porém, meus irmãos, preste atenção, a maior parte da população não é assim. Eles são gente que gosta de Deus, mas eles querem uma versão própria de Deus, uma versão própria de Jesus. Eles querem um sabor Jesus para seguir. Já contei para vocês que certa feita, tratando sobre um tema delicado nas redes sociais, alguém comentou lá, na verdade nem meu contato mas o post era público, e a pessoa falou assim: é por causa disso que muita gente não quer saber de igreja, porque este que eu estava defendendo no meu post não é o Jesus que eu sigo. Aí eu disse: boa tarde, quem é o Jesus que você segue? E ela respondeu: Jesus que eu sigo, ele é tolerante, ele ama todos, ele recebe a todos. É meio aquela cara de anjo barroco, né? E aí eu, Ctrl+C, Ctrl+V, colei para ela algumas passagens, certo? Onde Jesus fala de maneira extremamente dura. Quando ele vira as mesas no templo, e assim por diante. Aí falou assim: eu não creio, a resposta dela: eu não creio neste Jesus. Eu falei: Senhor amado. J.K. Chesterton disse no início do século XX: vai chegar o tempo que nós vamos ter que provar para as pessoas que a grama é verde. Eu era profeta e nem sabia. Eu mostrei para ela a evidência histórica de que esse Jesus que ela tem na cabeça não existe. É o Jesus, como eu falei, brincando, sabor Jesus, inventando, é o Jesus gourmet. Ela criou na cabeça dela. O problema desse Jesus, irmãos, é que ele não morreu na cruz, ele não derramou seu sangue, ele não salva e ele não irá julgar vivos e mortos. O Jesus da Bíblia, verdadeiro, óbvio, único, incomparável, esse irá. Esse é o problema, irmãos. As pessoas, a maior parte da população, não é escrachadamente contra o Evangelho. Elas estão em um torpor de criar a própria coisa. Eu não sei, você participa de grupos de trabalho, você participa de grupos onde a maioria são descrentes. Alguns irmãos devem ter percebido que eu tenho colocado um pequeno texto em alguns dias da semana. Pega, copia e coloca no grupo do seu trabalho. Tira o pino, joga a granada e se protege. Dependendo do grupo, logo virão os questionamentos. Porque quando você, irmãos, eu já falei isso várias vezes, ensinam Jesus, que abençoa todo mundo, que faz o bem para todo mundo, que cumpre o que todo mundo quer esse cara. Esse cara é legal. Mas quando você começa a mostrar um Jesus que exige, como no texto, que obedeça à vontade do meu Pai que está nos céus, aí a coisa começa a mudar, a coisa começa a ficar diferente. Confronto bíblico, irmãos, é uma realidade da pessoa do próprio Jesus. Ou seja, quando alguém quer o contrário, o Jesus feito a sua imagem e semelhança, no final das contas, isso é rejeitá-lo. Quando buscamos a Jesus, irmãos, do nosso jeito, também o estamos rejeitando. Agora, a gente falou muito do descrente, né? Vamos falar de nós um pouquinho? Irmãos, Jesus tem se revelado a mim e a você desde a sua conversão e a minha. Eu concordo que quando você é recém-convertido, e você ainda está naquele primeiro amor e tal, você ainda está começando a conhecer um pouco mais do Senhor.
Mas a partir que o tempo vai se delongando e você completa isso, 10 anos de convertido, 20 anos de convertido, 30, 45 anos de convertido, 6 este ano já, eu não tenho mais desculpa para não saber o que o Senhor quer de mim. O que, filho? Era aí? Sabia. E eu sei, meus irmãos, que é muito, senão a maioria de nós estamos no mesmo barco. Nós sabemos o que temos que fazer. Nós sabemos como nos relacionar com Ele. Não dá para a gente fazer de sonso. Como se nós não soubéssemos como é que a banda toca. Porque nós não soubéssemos a profundidade do título Kyrios, Senhor. Que é diferente, né, de quando a gente chamar, meu Senhor, o que eu posso lhe ajudar aqui? Né? O tratamento do dia a dia como um mero mortal. Não é a mesma coisa. É soberania, é domínio absoluto. É isso que leva Paulo a se identificar como doulos, como escravo de Cristo. A escritura está passada. Não quero carta de alforria desse Senhor maravilhoso e amoroso e bondoso, que deu a sua vida por mim. Quero servi-lo toda a minha vida. Então, irmãos, isso precisa estar claro, porque senão a gente está, vamos orar, Senhor Deus, Senhor Jesus, mas na prática não é. Na prática nós estamos perigosamente, irmãos, caindo na palavra que Ele mesmo disse, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Então perceba, irmãos, é claro que fica claro para nós como que o incrédulo pode tentar criar um Jesus diferente, porque se acomoda ao seu estilo de vida, às suas escolhas, ao seu pecado. Mas não se engane, irmãos, nós fazemos isso também. Infelizmente fazemos isso também. Então a busca por Jesus dessa maneira vai terminar em rejeição. Número 2, irmãos, ninguém em sã consciência deseja rejeição, claro, né? Isso vale para as pessoas na nossa vida, isso vale muito mais ainda para com Deus. Meus irmãos, isso vale até para com os animais. Animais rejeitados pelos humanos que estão acostumados a ter na sua vida, é documentado que muitas vezes passam por problemas sérios. Quando nós recebemos a nossa cachorrinha, ela é de resgate, como se fala, né, em casa, ela fugia de nós. Porque ela tinha sido maltratada, tinha sido bateram nela com vassoura, e eu não podia pegar a vassoura para varrer a sala porque ela foi rejeitada. E aí eu tive que passar por um processo até hoje. Botar uma câmera em cima da bichinha, você tem a minha vida toda, porque é o tempo todo filmando. Mas a rejeição deixou marcas. Nós sofremos, os seres humanos sofrem, os seres vivos sofrem, irmãos. Pelo menos os seres humanos e os animais, é claro, árvores eu acredito que não. Mas nós sofremos quando de onde se espera cuidado, carinho, relacionamento, recebemos rejeição, o tratamento de gelo. Irmãos, o que temos aqui é algo muito sério. O Senhor não se agrada de ver em nossas vidas orgulho. Ou seja, se eu não quero ser rejeitado, de um Senhor que só me rejeitará se eu não me comportar bem, se eu não fizer das maneiras como eu devo, eu tenho que entrar na maneira como eu devo viver. Eu quero deixar claro, irmãos, que nem está falando aqui de inferno, que o Senhor vai te mandar embora do céu. Não, não. Nós temos que entender, amados, que apesar, sim, seu nome, o meu irmão em Cristo, está no livro da vida, certo? Não foi escrito com lápis para ficar sendo apagado toda hora. Não existe isso. Mas nós estamos bem cientes, amados, que o Senhor não recompensa a desobediência. Ele não recompensa a falta de submissão da minha vida. Não há como ter galardão no erro. Um pai que faz isso com seu filho está criando um pequeno monstro. Já inventaram outro tal de Todd. Quando me falaram isso, eu perguntaram, não, eu prefiro Nescau. Não, mas eles me explicaram que é o tal do cara que não consegue ouvir um não. Minha mãe tinha uma cura para isso, várias na verdade. Uma cura feita de borracha, uma cura feita de madeira, uma cura feita de couro. Podia escolher o material.
E acabava o Toddy, Nescau, o chocolate, acabava tudo. Mas é real, irmãos, na escola eu estou lidando com isso. Que a criança que não consegue ouvir um não. De onde nasce isso, irmãos? De alguém que não conseguiu aprender a se adequar ao comportamento dos pais, eles não disciplinaram e acabou como um vizinho de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos na sua vida, na sua família. Meus irmãos, nosso Deus não é um pai bonachão, que passa a mão na cabeça, que tolera ser aviltado por mim, que não tolera a minha malcriação. Ele vai agir de maneira apropriada. O meu orgulho não ficará impune. Tiago e Pedro registraram o texto de Provérbios 3. Tiago, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5,5: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Novamente, ambos citando o Antigo Testamento. Amados, isso não é natural nosso. Nós somos seres naturalmente orgulhosos, vaidosos, cheios de nós. Nós precisamos ser quebrados. Nós precisamos ficar cantando o velho cântico do oleiro o tempo todo: quebra-me, me faz de novo, todo dia. Faz um vaso novo, porque todo dia, meus irmãos, a trinca, a rachadura do pecado, e principalmente o pai de todos, como disse Agostinho, o orgulho, está presente na minha vida. Irmãos, isso é algo muito, muito sério. Eu fico falando com vocês aqui, fazendo um replay da minha vida, fazendo uma recapitulação de quantos momentos petulantes eu tive com o Senhor. Como pode isso? Um verme. As palavras de Lutero, um saco de ossos. Nós somos assim. A mesma boca que agora há pouco louvou ao Senhor, durante a nossa semana o rejeita naquilo que Ele determina para nossas vidas. Como saímos disso? Número 3, confrontamos com o verdadeiro discipulado. A receita da bênção de Deus sobre a nossa vida, qual é? Simples: obedecer, se submeter, se humilhar, morrer para mim mesmo e assim por diante. Como detalhar isso, irmãos? Obediência, irmãos, é uma vida baseada na palavra de Deus, é uma vida dirigida por princípios da palavra de Deus, é uma vida centrada na pessoa e na vontade de Cristo. Uma vida que busca desesperadamente o imitar, copiar tudo a respeito dele, ser de fato cristão, pequeno Cristo. Não há nada mais honrado, irmãos, e não há nada mais desejado para eu e você almejarmos na nossa vida. Tem gente difícil na sua vida? Você está tendo que lidar com gente que persegue, que maltrata, que lhe humilha, etc, etc. Você está lidando com situações complicadas? Você e eu não passamos uma película, não passamos uma cutícula do que Jesus passou. E é impressionante, meus irmãos, como ele sempre respondia certo. Ele sempre se comportava certo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele não apenas morreu a nossa morte, ele viveu a nossa vida. Exemplo em tudo para nós. Pedro nos fala sobre isso. Ele nos deixou exemplo para que possamos seguir as suas pisaduras. Vale ressaltar também, irmãos, que esses homens para quem Jesus aponta no verso 49 e depois fala no verso 50, não eram de maneira nenhuma perfeitos. De forma alguma, nós bem sabemos disso. Dentre eles há o que vai negar e há o que vai inclusive traí-lo. Não eram perfeitos. Há o que vai duvidar. Tomé. Eles eram, meus irmãos, santos pecadores, como eu e você. Mas quando cada um deles foi chamado para seguir a Jesus, e paulatinamente fizeram isso do jeito de Jesus, e buscando a vontade do seu mestre, foram aceitos e não rejeitados. Foram chamados de irmãos, de irmãs, foram chamados de discípulos.
Então, meu amado, Deus não espera de você perfeição. Não é isso que estamos pregando nessa noite. Deus espera de mim e de você disposição, verdadeira disposição. De odiarmos, como diz o autor sagrado, até a roupa manchada pelo pecado. De que Cristo seja tão precioso a nós, que inversamente proporcional seja desprezível o pecado na nossa vida. Que possamos olhar para o seu amor e continuamente perguntar: como pode um amor assim? Porque infelizmente, irmãos, muitas vezes nós nos enganamos achando que de alguma maneira merecemos o amor dele. Como fazemos isso? Quando nós nos comparamos com o irmão, dizendo assim: pelo menos eu não sou como. Aliás, teve alguém que fez isso. E Jesus disse que esse tão ruim voltou para casa justificado, recebido. Este foi rejeitado. O verdadeiro discípulo surge somente da obediência. Durante esta semana, amados, a minha oração é que o Senhor nos coloque, nos confronte em verdadeiras sinucas de bico, em situações das quais não possamos sair a não ser tomando uma decisão, do meu jeito ou do jeito da obediência, e que pela sua graça nós possamos escolher da segunda forma, da segunda maneira, do jeito dele. Que Deus nos ajude nos desafios que você vamos ter no nosso lar, no nosso trabalho, no lugar de estudo, enfim, essa semana possamos honrá-lo em nome de Jesus. Deus amado, mais uma vez o Senhor toma uma situação em sua vida e a transforma em uma aula de um princípio tão pequeno, tão simples, mas extremamente desafiador. Aonde, ó Deus, os nossos relacionamentos, aonde as nossas missões na vida, precisamos olhar para o que Jesus coloca aqui e dizer: Senhor, me ajuda a obedecer, a me submeter, a humilhar a mim mesmo, para glorificar o Teu nome. Que essa semana possamos verificar isso acontecendo nas nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém.